Eu quero trazer uma palavra com base na carta de Paulo aos irmãos de Colossos, aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 14, que diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo perfeito. Fala para nós aí, quais são os 3 tipos de comidas ou alimentos que você mais gosta? Pode ser doce ou salgado. Legal, pizza, hambúrguer e mousse, legal. Fala para nós aí 3 comidas que você gosta muito. Pode ser doce ou salgado. Bolo, lasanha e batata frita. Que legal, hein? Eu gosto de 4. Churrasco, teve churrasco, eu tô dentro. Feijoada é bom, né? E gosto muito de camarão. Camarão também é muito bom. Agora, eu gosto também de pão. E eu não só gosto de comer pão, eu gosto também de fazer pão. E para aqueles que podem aí, se quiserem anotar, eu vou dar uma receita de pão para vocês. Como é que vocês fazem pão? Pega lá meio litro de leite, adiciona ali 3 colheres de manteiga, coloque 3 colheres de açúcar, quebre 3 ovos, coloca lá junto. Depois você pode colocar uma colherzinha de sal, tá? Pode colocar 2 pacotinhos daqueles de fermento, sabe? O biológico seco. Depois você coloque 1 quilo de farinha. E aí você vai bater tudo com a mão, tá? Bater até virar uma massa homogênea. Deixa essa massa descansar ali por uns minutos. Depois você pega essa massa, divida em 30 pedaços, mais ou menos, de 50 gramas. E aí você vai bolear isso, colocar numa forma, cobrir com um pano, deixar crescer ali por uma meia hora, aquecer o forno a 180 graus e deixar por 20 minutos. Coma quente e de preferência com manteiga. Essa é uma boa receita para você fazer um pão. E quando a gente pensa no casamento, qual deve ser a receita de um casamento equilibrado, de um casamento feliz, de um casamento sadio, de um casamento que não nos traumatize, mas nos dê prazer? Vocês também devem confeccionar e devem adicionar ao casamento de vocês alguns ingredientes muito importantes. O primeiro deles, ao invés de farinha de trigo e ovo e leite, no casamento tem que colocar amor. E esse amor é aquele que a Bíblia chama de amor ágape. O ágape é o chamado amor perfeito, amor sacrificial. Ele está acima, por exemplo, do amor filéu, porque o amor filéu é o amor ordinário, o amor comum, o amor corriqueiro. Está acima do amor astorges, porque o amor astorges, é uma palavra grega, é o amor parental, e o parente pode ser e pode não ser. O amor eros é um amor momentâneo, um amor passageiro, um amor breve. Mas o amor ágape não. O amor ágape é o amor perfeito. Ele é o amor tão perfeito que lá em 1 de João 4,8, quando diz ali, Deus é amor, a palavra amor lá é a palavra ágape. Então Deus é ágape. É o amor que mais se parece com o amor de Deus. É o amor pleno, é o elo da perfeição, é o elo perfeito da vinculação, é o amor de Deus. E esse amor deve permear um casamento duradouro, um casamento feliz. Que no casamento de vocês, Deus derrame o amor sobre vocês.
mas que vocês também cultivem esse amor um pelo outro e no seio do casamento. O amor ágape, ele tem algumas marcas. A primeira marca é que ele é um amor inclusivo. E como um amor inclusivo, ele aceita o outro como o outro é, de forma completa. Não tem como aceitar os olhos e não aceitar o sorriso. Não tem como aceitar o sorriso e não aceitar as mãos. Não tem como aceitar as mãos e não aceitar o cabelo. O amor ágape é um amor que inclui, é um amor que acrescenta, é um amor que une de verdade o outro por inteiro. Outra característica do amor ágape, ele é incondicional. Ele não depende necessariamente do que o outro dá. Não se escolhe ou não se ama pelas exigências ou possibilidades que o outro oferece. Se ama porque se quer amar. Como cantou o Tim Maia, se quer amar e se quer amar. É isso. É como disse o Agostinho de Hipona, o amor de Deus é um amor perfeito, porque é um amor que não depende do seu objeto. Deus ama porque quer amar. Então, no casamento, a gente deve nutrir esse amor. Um amor que existe porque quer. Um amor que existe porque escolhe. Um amor que existe porque assim decidiu. Digamos que você ame pela beleza dela. Mas um dia, ela hoje está parecendo uma uva rubi. Não é verdade? Aquela uva verde, bonita. E aí daqui a pouco, o que vai acontecer? Como o tempo caustica a todos nós, ela também será causticada pelo tempo. E pode ser que amanhã ou depois ela esteja parecendo uma uva passa. E aí? O amor não poderá depender só da beleza? Eu acredito que não, né? E você ama-o pela força, pela robustez dele, né? E aí você diz assim, bom, esse menino é um menino trabalhador, forte. Mas um dia essa força poderá esvair-se. Dizem que quando a gente vai atravessando uma certa idade, por mais que a gente se esforce para repor músculo, a chamada massa magra, ela vai se perdendo naturalmente. Então o amor não pode estar relacionado necessariamente com o que o outro oferece. O amor tem que estar relacionado com uma decisão. Decida amar. E se vocês acrescentarem esse amor resolutivo e incondicional, nada vai abalar o casamento de vocês. O amor ágape também, ele é marcado por um altruísmo e por um sacrifício. É um amor sacrificial. É aquele amor que Paulo vai dizer em Efésios 5:25, quando ele diz: vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E aí Paulo diz, e a si mesmo se deu por ela. O amor ágape é o amor que deve permear a relação de vocês. Deus vai derramar esse amor, mas é preciso também que esse amor seja alimentado, que esse amor seja cultivado. É preciso que esse amor seja mantido. Eu, quando estava preparando essa reflexão, eu me deparei com uma frase do C.S. Lewis, que o Lewis diz assim: o verdadeiro amor não é aquele que dá apenas, mas é aquele que se dá. O amor ágape, ele é um amor de entrega, um amor de sacrifício, um amor de auto-oferecimento. Se você continuamente se oferecer a você, o amor ágape estará ali presente. O amor que se entrega, ele é demonstrado de forma prática, não de forma só filosofal, de forma intelectual, de forma mental, mas de modo tangível. E a tangibilidade desse amor está, por exemplo, quando o cônjuge chega exausto, e aí ao invés dele deitar, pegar o celular, visitar as redes sociais, vai lá, larga tudo e vai para a pia, para lavar uma louça,
vai para o fogão para cozinhar. E para que isso? Para ver o outro bem. Esse amor é o amor ágape. Esse amor é o amor que deve ser nutrido, onde você sempre se doa um pouco mais, sempre se entrega um pouco mais, sempre se esforça um pouco mais. Este ato de sacrificar o próprio conforto em prol do outro é uma expressão prática do amor ágape. Que você encha, que cada um de vocês encha esse relacionamento desse amor em nome de Jesus. É um bom ingrediente. O segundo ingrediente dessa mistura boa que nós estamos confeccionando aqui é a bondade e a paciência. Um bom casamento, ele é permeado por estas duas marcas importantes, a bondade e a paciência. Eu, por exemplo, cheguei aqui nervoso hoje, porque eu não gosto de chegar atrasado nos meus compromissos. Tenho muita dificuldade com pessoas que chegam atrasadas. E quando eu fui sair de casa hoje, 5h15, eu estava lá de fora do meu prédio, dentro do carro, esperando a Mônica. E ela saiu que horas? 5:50. Graças a Deus, Deus abençoou, e o trânsito fluiu bem, e nós chegamos aqui, né? E deu tudo certo. Mas esse é um exercício que eu estou falando aqui de uma coisa tão boba, que deve ser feito todo dia. Às vezes, eu a faço chegar atrasada, ela entra 7 horas no trabalho, lá em Itapevi, e às vezes eu a faço chegar atrasada. Ela sai muito brava do carro. Precisa treinar a paciência. Eu também preciso treinar a paciência. A paciência é o ingrediente fundamental na manutenção do casamento. Não só a paciência, mas também a bondade. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele vai dizer, o amor, ele é o quê? Paciente. E o amor também é bondoso. Eu gosto muito do Gilbert Keith Chesterton, um teólogo londrino, e ele disse o seguinte: o mundo não perecerá pela falta de maravilhas, pois sempre existiram maravilhas no mundo, e sempre existirão maravilhas no mundo. O mundo perecerá pela falta de paciência e pela falta de bondade, a não ser que atuemos com paciência e com bondade. Pessoas boas tornam o mundo um lugar melhor. Cônjuges bondosos fazem o lar menos triste, fazem o lar menos tenso, fazem o lar mais gostoso. Pessoas bondosas tornam a nossa vida mais leve e melhor. Que haja um ambiente de bondade recíproca, de bondade mútua, de paciência recíproca e de paciência mútua entre vocês, em nome de Jesus. Tenha paciência e mais um pouquinho de paciência. O C.S. Lewis, ele vai dizer no livro Os Quatro Amores, que a bondade, ela é refletida no desinteresse próprio. Quem é bom não busca recompensa. Quando o Lewis está falando sobre isso, ele diz que a bondade, ela não é filosofal, ela é prática. Bom mesmo não é quem pensa em fazer, não é quem fala que fará, é quem vai lá e faz, porque bondade tem a ver com prática. A bondade não pode ser uma qualidade interna, de foro íntimo. A bondade tem que ser algo testemunhável, visível, tangível, perceptível, que todos que entrarem na casa de vocês percebam a paciência e a bondade de vocês, um com o outro ali naquele lar. O sábio Salomão, ele ensinou em Provérbios 20:22 o seguinte: não diga, eu me vingarei do mal. Espere pelo Senhor, e Ele te salvará. O Senhor Jesus, Ele determinou para nós, em Lucas 6:27, o seguinte: amem os vossos inimigos, façam o bem até aqueles que odeiam vocês, bendigam os que vos amaldiçoem,
os amaldiçoam, orem por aqueles que vos maltratam. Eu gosto mesmo desse texto de Paulo, quando ele vai dizer em Romanos 12, 21, paguem o mal, ou vençam o mal com o bem. Aqui está uma lição importante de Paulo, pagar o mal com o bem. Um grito, paga com o silêncio. Uma palavra ofensiva, pague com uma palavra terna. E aí vai compensando o mal com o bem, até que um dia não haja mais lugar para o mal, e o mal venceu o bem. Tem hora que quando a gente está sendo bondoso demais, dá a impressão de que nós estamos sendo passados para trás. Mas aí a gente deve lembrar de Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses 3,13, quando ele diz, e vós irmãos, não canseis de fazer o bem. Façam sempre o bem, coloquem a bondade e coloquem a paciência como ingrediente nesse casamento maravilhoso. E eu tenho certeza que o casamento de vocês será um casamento equilibrado, um casamento feliz e um casamento longevo. Não acabou ainda não. Tem a comunicação ativa. Não dá para fazer um casamento feliz sem falar. Olha o que Tiago diz em Tiago 1,19. Todo homem deve ser pronto para ouvir, deve ser tardio para falar e deve ser tardio para irar-se. Na gíria seria mais ou menos dizer o seguinte: ouvidos abertos, boca fechada e cabeça de gelo, em todo o tempo. Ouvidos abertos, boca fechada e cabeça de gelo. É isso o que faz o casamento se manter, perdurar. Se a gente for responder com cada aspereza, e se nós formos tratar asperamente a cada vez que nos sentirmos incomodados, o casamento não durará. Por isso é importante alimentar essa prática maravilhosa de uma conversa e de um diálogo constante. Você já ouviu a história do casal que parou de falar? Um dia eles resolveram, estavam brigados, não queriam falar mais, e resolveram se comunicar só por bilhete. Aí o marido escreveu: tem um compromisso importante amanhã, me acorde 7 horas, é um compromisso inadiável. Foi dormir, acordou atrasado, 9 horas. Ficou todo bravo e disse: ela não me chamou. Quando olhou do lado, estava escrito assim num papelzinho na cama: são 7 horas, acorda. Quando nós não dialogamos, a gente perece, a família perece, os bens perecem e o casamento também perece. Por isso é importante manter esse diálogo constante. Certo terapeuta de casais, ele disse que a comunicação no casamento, ela deve ser uma comunicação eficaz. E uma comunicação eficaz tem a ver com algumas coisas. Uma escuta ativa, é uma exclusividade, falas honestas, mas muito empáticas, respeito nas palavras, respeito no tom e respeito nas caras e bocas. Se houver um diálogo revestido destas marcas, esse casamento será um casamento feliz. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Agora, é claro, alguém diz: não, eu vou me emudecer, eu vou me calar. Deve se lembrar que quando não se fala, você não é compreendido. Quando você não fala, você gera frustração e ressentimento. Quando você não fala, você não compreende o outro e não é também conhecido do outro. É importante falar, porque quem fala não acumula problema. Tem um apresentador que nós não alcançamos, a nossa geração não alcançou, que a gente é novo. Mas tem gente aqui no auditório que alcançou, que era o Chacrinha. Ele dizia o seguinte, que quem não comunica, se estrumbica. Tem que comunicar, tem que conversar, tem que falar. O Lewis diz
que a comunicação é uma questão de sobrevivência. A comunicação eficaz, aberta e ativa é vital no casamento. Eu, por exemplo, poderia começar meu dia 10 horas da manhã, ou 9 horas, eu não tenho um horário específico, eu sou autônomo. Mas eu faço questão de todos os dias acordar 5h30, 6 horas no máximo, para levar a Mônica, ficar com ela 1 hora no carro. Para quê? Para que a gente possa conversar. Eu quero deixar esse conselho para vocês. Aproveitem as janelas que a agenda der para vocês, para que vocês dialoguem. Porque vocês chegaram até aqui por causa do diálogo, e vocês se manterão até as bodas de prata e até as bodas de ouro, com a bênção de Deus e com um bom diálogo, em nome de Jesus. Adicione também o perdão. É muito importante perdoar. Por isso que Paulo vai dizer: suportem uns aos outros, perdoem as vossas queixas e lembrem-se do exemplo de Jesus. Jesus perdoou. Eu gostei do pensamento do Chesterton, quando ele está falando sobre perdão, e ele diz o seguinte: o perdão significa deixar de lado uma esperança infantil de que o passado será mudado ou melhorado. O passado não vai mudar. O passado não vai ser alterado. O que nós precisamos fazer é seguir em frente. E como é que se faz isso? Como é que segue em frente? Vencendo o passado através do perdão. Que Deus dê a vocês condições, mente, sentimentos. Que Deus dê a vocês força para que vocês se perdoem. Casais que se perdoam duram muito, duram a vida inteira. E olha, eu vou dizer uma coisa: tem dia que vocês vão se irritar, tem dia que vocês vão se chatear. E como é que vocês vão fazer para refazer essa relação? Deve haver uma disposição constante, contínua, uma disposição diária, diuturna, de perdoar sempre. E se houver essa disposição, não haverá conflito que vai perdurar na casa de vocês. Deus perdoa e Deus deseja que perdoemos também. O perdão é crucial para superar os conflitos. E por fim, mas não menos importante, nem sempre aquilo que está em último lugar nos nossos perfilamentos é o de menor importância, porque aqui está o ingrediente fundamental, a cereja do bolo. Coloque Jesus no casamento de vocês. Sem Jesus não tem casamento que dure. Bem-aventurados foram os jovens de Caná que chamaram Jesus. Bem-aventurado é todo aquele que lê o Salmo 127 e leva a sério. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Que o Senhor Jesus esteja com vocês, cuidando desse casamento, iluminando esse casamento e abençoando esse casamento. E daqui a pouco virão as proles, ou virá a prole. Quantos? Não sei, quanto Deus quiser mandar. E a bênção de Jesus vai se estender não só sobre o casamento, mas sobre a prole também, a descendência também, até que Deus cumpra em vocês aquilo que o Senhor fala através do salmista: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que este pão seja feito com muito amor, com a graça de Deus, e quando faltar condições em vocês de reunir esses ingredientes, lembre da família, a família estará aí para apoiar. Lembra da família, a família sempre foi e sempre será um arrimo. E se vocês puderem virar e olhar para aqueles abençoados ali, ó, olha ali, ó, aqueles abençoados e aquelas abençoadas ali. Padrinho não é só para vir comer bolo, não. Padrinho não é só para vir participar do churrasco, não. Padrinho é conselheiro, padrinho é companheiro, padrinho é instrumento de Deus para ajudar. Vocês não estão começando sozinhos e nunca estarão sozinhos. A bênção de Deus, através de muitas pessoas, acompanhará vocês. E Deus vai dar graça para que vocês mantenham essa união de forma feliz pelos anos que Deus der
a vocês de vida, em nome de Jesus. Amém.